Boa tarde, eu sou Dave Canterbury, na escola Pathfinder, na sala de aula ao ar livre. O que eu queria fazer hoje era gravar um vídeo de resposta ou um vídeo de opinião para participar de uma conversa que está acontecendo na comunidade clássica de camping agora, no acampamento Bannerman, com Sean Dwyer e Nathan Logsdon. David Westcott estava envolvido nisso e Sarge Vine também. E o que eu quero fazer é dar minha opinião sobre aquele vídeo. E eu não assisti tudo. Eu confesso que é uma conversa em mesa redonda de cerca de 2 horas com a segunda parte daquela série de vídeos que Sarge tem trabalhado e Sean Dwyer também tem feito alguns vídeos sobre isso. Sobre como o camping clássico e o bushcraft se comparam, se são a mesma coisa. E se os praticantes de bushcraft são campistas clássicos. E eu assisti a primeira parte daquele vídeo, os primeiros 15 minutos quando eles estavam discutindo sua definição de bushcraft. E David Westcott admitiu muito prontamente que ele realmente não tem uma definição para bushcraft porque é tão confuso que realmente não há uma boa definição quando se trata de camping clássico. Isso é mais uma questão de reencenação. Então, há coisas muito específicas que você carrega, coisas muito específicas que você faz, coisas muito específicas que você embala, que estão relacionadas ao período, que você está reencenando. E eu costumava ser um reencenador do século XVIII, então eu entendo tudo isso. E eu vou participar de um evento com o Sean Dwyer aqui na minha escola, que está patrocinando uma caça a esquilos de época. Vai ser uma caça a esquilos do tipo camping clássico baseada no período de 1890 a 1930. E assim, eu também vou participar desse evento. E essa será a minha primeira vez reencenando aquele período, tentando usar esse tipo de roupa e utilizar esse tipo de equipamento. Então estou meio ansioso por isso, mas o que eu queria fazer hoje era compartilhar meus pensamentos sobre a diferença entre bushcraft ou qual é a definição de bushcraft. Porque, novamente, os 4 deles não conseguiram realmente chegar a uma resposta definitiva sobre qual era a definição de bushcraft. E assim, quando olho para o bushcraft, e novamente você sabe, eles falaram sobre isso no vídeo. Meu primeiro livro, Bushcraft 101, e este é o diário desse livro, sobre o qual falaremos em alguns minutos. No meu primeiro livro, Bushcraft 101, eu disse ao Sean, em uma entrevista que fizemos juntos para o canal dele, que você sabe, eu realmente queria chamar aquele livro de Woodcraft, porque acreditava que era mais um livro no estilo Woodcraft do que o que eu consideraria Bushcraft, já que minha definição de Bushcraft é realmente diferente da de muitas pessoas. Como David Westcott disse, está tão confuso agora que você realmente não tem uma definição verdadeira de Bushcraft. Na verdade, bushcraft hoje em dia é acampar e fazer algo artesanal. Enquanto você faz isso, bushcraft, certo? É mais ou menos isso que o bushcraft se tornou hoje em dia. Se você olhar para o início dos anos 1900 e observar alguns dos escritores do GEWA que escreveu sobre woodcraft, muitas das coisas que são praticadas no bushcraft hoje remontam a essas habilidades do tipo woodcraft. A mesma coisa acontece com os escoteiros. Se você olhar os antigos manuais dos escoteiros, muitos deles são baseados em habilidades de woodcraft, que agora são consideradas bushcraft. E quando Richard Graves escreveu seu livro, Bushcraft, que foi o primeiro livro que consegui encontrar com esse título, ele era um instrutor australiano de sobrevivência e falou: no início daquele livro sobre como o bushcraft é afetado por uma única ferramenta afiada, faca, machado, facão e, na opinião dele, o terceiro, sendo o mais viável, ou seja, o facão. E por essa razão, acho que ele chegou a essa conclusão porque era um instrutor de sobrevivência na selva. Ok, e quando você olha para o livro dele, os capítulos estão divididos. Eles estão divididos em: você sabe como fazer cordas e cordagens, como amarrar nós e ataduras, como montar um acampamento e construir um acampamento a partir da paisagem, como criar coisas para fazer utensílios de acampamento. E não estou falando de coisas estranhas, estou falando de itens simples de acampamento, coisas como pendurar uma panela ou cozinhar sobre uma fogueira. Coisas assim são do que estou falando. Ele falou sobre coisas como fazer fogo primitivo e métodos de acender fogo, impermeabilizando fósforos. E assim, enquanto ele diz que o bushcraft deve ser afetado por uma única ferramenta, ele está falando sobre a parte de moldar a paisagem disso. E no caso dele, um facão é uma ferramenta incrível para a selva.
Obviamente, pessoas como Joe Flowers diriam a você que todos os dias trabalham em ambientes de selva e ensinam em ambientes de selva. E assim, sendo assim, essa também foi a escolha dele, que foi o facão, para as florestas orientais. Eu diria, muito parecido com o que Nesmith diria, que é necessário mais de uma ferramenta, porque você quer a ferramenta certa para o trabalho certo. E um facão não fará tudo nas florestas orientais em 4 estações. E uma ferramenta como um machado ou uma faca também não será suficiente. Precisa de várias ferramentas, pois há durezas variadas e materiais distintos nas florestas orientais que há em uma selva. A maioria das árvores da selva são madeiras mais macias, exceto as madeiras que eles escolhem, muito duras, como o mogno e isso, mas a maioria das coisas você construiria objetos são de árvores de madeira mais macia. Enquanto nos EUA, podemos decidir cortar algumas árvores de madeira dura. Precisaríamos de algum tipo de machado para isso. Então eu diria um machado, uma faca e uma serra. Na maioria das vezes, apenas uma faca e uma serra são suficientes. Acho que as serras teriam sido muito mais populares na época do camping clássico, nos tempos de Nessmuk e Horace Kephart, se fossem mais portáteis, dobráveis e boas serras como são hoje. Além disso, em seu livro, ele falou sobre rastreamento, ele falou sobre plantas, ele falou sobre o clima e sobre como conseguir comida na paisagem. Todas essas coisas foram discutidas em seu livro, Bushcraft, e foi mostrado como fazer isso, com material natural. Ele também apresentou alguns implementos modernos em seu livro, como eu disse, mas a maior parte era coisas que podiam ser feitas a partir da paisagem. E assim, eu acho que é realmente aí que o Bushcraft se sobrepõe mais à sobrevivência do que ao camping clássico. Eu acho que Bushcraft é mais uma terminologia de sobrevivência, enquanto você está tentando carregar o mínimo de equipamento e obter a maior parte dos complementos desse equipamento da paisagem, entendendo como rastrear, como capturar comida e pescar e coisas assim, e colher da paisagem usando materiais naturais mais do que coisas, como Horace Kephart e Nessmuk falavam sobre carregar anzóis, varas de pescar, espingardas, rifles. Essas coisas não são realmente o que o Bushcraft representa. Bushcraft é mais uma mentalidade de paisagem e carregar poucas coisas. E na maior parte do tempo, se você olhar para eles se relacionam diretamente com o que eu chamo de 5-6, por causa das coisas mais difíceis de recriar a partir da paisagem. Agora, abrigo, sendo construção de material pesado, muitas calorias gastas para fazê-lo, especialmente nas florestas do leste, certo? As lonas não seriam uma má coisa para levar, pois são um elemento de cobertura, mas a combustão, ferramentas de corte, recipientes, todas essas coisas já estavam presentes no livro de Richard Graves. Ele falou sobre panelas de bushcraft, facões e fósforos. Essas coisas já estavam lá. E ele estava complementando a paisagem com outros itens. E eu acho que essa é uma distinção importante entre bushcraft e camping clássico. Mesmo que, no camping clássico e até mesmo na arte de viver na natureza, escoteiros, Nessmuk, Horace Kephart, William Miller, Gibson. Todos aqueles caras falavam sobre usar coisas da paisagem a seu favor, complementando o que você poderia ter, com coisas da paisagem para conservar recursos ou para estender esses recursos. Eu acho que a diferença entre bushcraft e woodcraft é que você depende principalmente da paisagem para o que está fazendo no verdadeiro bushcraft. Agora, nós praticamos isso hoje. Essa é a questão, na verdade. Qual é a definição de bushcraft? Bem, eu te dei minha definição. O que todos chamam de bushcraft hoje, na maior parte, não é bushcraft. É acampar da maneira que você preferir, misturando coisas tradicionais com coisas modernas. Está misturando a mentalidade tradicional com a mentalidade moderna. E como David Westcott disse, realmente não há uma definição clara. Não é que você tenha que usar essas roupas porque são corretas para a época. Você tem que usar esta frigideira ou esta panela porque não foram feitas antes de 1930. Você só pode usar esta lanterna e ela deve ter este tipo de lâmpada porque não foi criada antes deste período. Ou você pode usar apenas pederneira e aço ou lente de ampliação para acender um fogo
a menos que você vá fazê-lo principalmente a partir da paisagem. Eu acho que, nos dias modernos, com o que chamamos de bushcraft, é praticamente uma bagunça, exatamente como David Westcott disse. E realmente não temos uma definição ou um grupo definitivo que pratica o bushcraft exato e direto, da maneira que Richard Graves o escreveu. E mesmo se você olhar para livros mais modernos, como o livro de Morris Kahansky, que também se chama Bushcraft do Norte, é mais um livro sobre mentalidade de sobrevivência do que um livro de camping, certo? Quando você fala sobre habilidades com madeira, é mais sobre camping. Trata-se de levar coisas, complementar algumas coisas da paisagem. Você sabe, cozinhar sobre o fogo, coisas assim, fazer postes para lonas, coisas assim da paisagem, fazer cordas se necessário, fazer fogo se necessário, se você perdeu todos os outros meios de substituí-los. Mas o bushcraft, de maneira geral, é uma mentalidade de sobrevivência mais do que uma mentalidade de camping e habilidades com madeira. E definitivamente não é camping clássico ou reencenação de qualquer forma nos dias de hoje. Além disso, não é regulamentado, como foi mencionado naquela reunião em mesa redonda, então não há como realmente dizer que isso é bushcraft ou não é bushcraft. Você pode dizer o que quiser. Se você está criando algo na floresta, mesmo que tenha levado os materiais, então você está praticando bushcraft. Mas na verdade, se você olhar para a palavra bushcraft, tudo se resume a se você chama o mato de mato ou se chama a floresta de floresta. E a parte de fazer, certo? Você está na floresta e está criando algo. Você está fazendo o trabalho com madeira ou bushcraft. E, portanto, realmente não há uma distinção na minha mente, na mente de muitas pessoas também, além do que podemos observar por respostas definitivas em livros, como a definição de bushcraft de Richard Graves, que ler seu livro, diria. A definição de bushcraft de Morris Kahansky, ao ler seu livro, diria isso. Não é uma resposta definitiva, mas você pode perceber pelo assunto que é abordado. Eles falam mais sobre como improvisar coisas a partir da paisagem e carregar muito pouco. Enquanto no trabalho com madeira e no camping, você carrega, às vezes em transporte motorizado ou de canoa, todo tipo de coisas para acampar, desde lonas e tendas até sacos de dormir, colchões, utensílios para fogo, pepinos e até mesmo ferro fundido. Dessas coisas estaria dentro da definição de Richard Graves ou Morris Kahansky, quando se trata de bushcraft. E eu acho que essa é uma distinção importante compreender. Conectar-se mais com a natureza. É realmente sobre isso que o woodcraft, na minha opinião, se trata. É sobre o que os escoteiros da América representavam. É sobre o que woodcraft e camping significavam. Não importa como você consiga isso, trata-se de se conectar mais com a natureza e, em um nível mais profundo. E, na verdade, isso não é o que bushcraft é. Não é. Pode ser o que bushcraft se tornou em alguns lugares, mas não é o que bushcraft é. Bushcraft pode te sintonizar com a paisagem, pode te sintonizar com a natureza. Se você está tentando rastrear, se você está tentando capturar comida e coisas por meios primitivos, mas, minha opinião, o que realmente importa é a sobrevivência. Bushcraft e sobrevivência são termos muito sinônimos. É apenas quando você adiciona as habilidades de tipo primitivo ao cenário de sobrevivência. Torna bushcraft. Enquanto no camping woodcraft você está usando muitos equipamentos que está levando com você e está suplementando o que você absolutamente precisa para não ter que carregar demais. Mas você ainda vai ter aquelas mesmas mentalidades de um madeireiro de se conectar com a natureza, rastreamento e conhecimento sobre plantas, as árvores, o clima, todas essas coisas que são associadas aos antigos pioneiros e lenhadores são a mesma coisa. E é aí que está a grande sobreposição, eu acho, e todo o resto está praticamente separado. Escutem, eu agradeço estarem comigo neste vídeo hoje. Eu sei que foi longo, mas eu queria deixar minha definição clara. Para entrar na disputa com esses caras, alguns desses caras são pessoas com quem eu planejo passar tempo no futuro. A maioria deles não é praticante de bushcraft, e eles vão te dizer isso. E David Westcott vai te dizer que ele nem gosta de usar o termo. Eu também não sou um grande fã dele de muitas maneiras. Novamente, eu fui meio que forçado a usá-lo e meio que encaixotado nesse gênero bushcraft. Mas eu ensino sobrevivência e acredito que o bushcraft tem muito a ver com sobrevivência, mas também gosto de usar equipamentos tradicionais.
Eu gosto de diferentes períodos históricos. Eu fiz vários vídeos sobre diferentes períodos para o meu canal e coisas assim. Então eu também gosto dessas coisas. E eu meio que misturo e combino essas coisas. E isso não é realmente o que a era clássica do camping é sobre isso. Mas eu acho que todos deveriam aproveitar o ar livre, da maneira que mais gostam, não importa como você chama e não importa o que você faz. Escutem, eu sou Dave Canterbury da Self-Reliance Outdoors. Agradeço por estarem comigo neste vídeo e por tudo que fazem pela nossa escola, família, negócio, patrocinadores, instrutores, afiliados e amigos.